Olá amigos, tudo bem? Bem-vindos novamente ao seu canal Andamios Interiores. Hoje temos a última parte daquele vídeo sobre literatura mexicana, do panorama da literatura mexicana, mas hoje vamos falar dos anos 50 para frente. Para começar, quero falar que desde o meu ponto de vista, os anos 50, né, na literatura mexicana, é caracterizada mais pelas estéticas particulares dos autores que das estéticas de grupo. Por isso, eu não vou falar de grupos, mesmo que existissem grupos na época dos 50 para frente. Vou falar especificamente de obras que eu li, que eu acho interessantes e que seria importante conhecer fora do México, né? Vamos lá. Para começar, eu quero falar da Inés Arredondo e seu livro Rios Subterrâneos, que eu acho um livro muito profundo, muito reflexivo e também muito sensível. Aí a gente poderia dizer que é uma narrativa poética e que eu acho também ligado muito àquela forma de literatura onírica, né, que está falando de sonhos e coisas assim, mas que eu acho importante porque ela já começa essa ligação com a literatura do real maravilhoso, né, que foi muito explorada na época. Temos também a Guadalupe Dueñas e seu livro Tiene la noche un árbol, que é um livro também que passa pela magia, pelo fantástico, pelo intimista, né? Que eu acho que é uma questão também da época, né? Muitos autores estão olhando para si mesmos, para aquela ligação que tem com as culturas, né? Como é que se expressa naquelas coisas das tradições, né? Como é que se pensa o mundo desde o interior, né, do autor. Certamente também temos a Rosario Castellanos com Balún Canal, que é uma história ubicada quase antes do processo da Revolução e após desse processo da Revolução, que mostra como é que mudam, né, as questões de poder, né? Os fazendeiros, eles têm que cumprir com uma normativa que agora está criando um novo governo e, bom, olhamos como é que se transforma essa realidade dos fazendeiros, né? Que eles se sentem atacados pelas novas formas, né? E também vemos aí uma mistura com uma realidade mágica. Temos também a Helena Garro, com aquele livro que se chama La Semana de Colores. Eu ainda não acabei, eu comecei a ler uns textos daí e eu achei também aquele realismo mágico nesse livro, e são histórias muito interessantes. Ela também vai brincando com as estruturas, com as formas narrativas, né? Ela às vezes faz um tipo de teatro, às vezes faz narrativa em diálogo ou uma prosa, né? Então eu acho também muito interessante porque aí vemos, né, um conflito entre o presente e o passado, né? Como é que dialogam as questões da tradição. Obviamente também temos Juan Rulfo e aquele livro maravilhoso Pedro Páramo, e também esse outro livro de contos, né, El Llano en Llamas. Esse livro daí está traduzido ao português, né, e ainda não li em português, mas é uma história maravilhosa, uma história de mortos contando para outros mortos, né, que eu sempre falo isso. Bom, aí quando vocês leiam aí me comentam alguma coisa e a gente poderia fazer uma conversa específica dele, né, porque é uma obra muito emblemática do México, que assim, não é que seja obrigatória, mas eu acho que todo mundo leu, né. Toda pessoa que tem contato com a literatura mexicana passa pelo Juan Rulfo. Outro escritor também muito interessante, também muito emblemático da época, é José Revueltas. E eu acho um dos mais interessantes El Apando, que é uma história de presos que estão tentando sobreviver às condições que tem a cárcere, né? Mas que também ele está mostrando como ainda as pessoas que estão fora da cárcere, elas estão presas, né? Porque realmente a prisão, a cárcere maior é a cabeça, né? A mente, as ideias. Então todos somos presos, enquanto que somos presos das ideias que temos, né? Obviamente temos aquele grande escritor também muito conhecido, Octavio Paz. E, bom, mesmo que tenha aquele livro famoso, O Laberinto de la Soledad, eu acho também muito mais interessante a obra poética, né? Temos o Libertad Bajo Palabra, que eu acho que sugere muita coisa já esse título, né? A liberdade
condicionado pela palavra, né? Cadê nossa liberdade? Então, eu acho que ele mais ou menos tenta como colocar essa ideia, né, que a liberdade realmente está na palavra que temos, né? Temos também José Emilio Pacheco e aquele livro El Principio del Placer, que é um livro fascinante, é um livro de contos e que mostra no cotidiano da cidade do México também aquelas transformações, mas que também ele vai um pouco para o fantástico, né, para o real maravilhoso, quando ele conta aquela história do personagem que desce, né, no metrô e encontra com umas pessoas que são, para ele, parecem antigas, né? Então, acho que também está dialogando com aquele passado, né? O passado pré-hispânico, o passado mexica, com aqueles cidadãos novos que estão por cima, né? Que estão na cidade do México, né? Então, acho que também tem essa ligação muito interessante na época, porque muitos autores estão fazendo essa reflexão sobre o passado histórico, né? E como é que joga na atualidade, né? Temos também outro autor que eu gosto muito, eu sempre recomendo para meus alunos lá no México, quando eles querem começar uma leitura, eu falo do José Agustín e aquele livro Cidades Desiertas, não? Cidades Desertas, que é um livro fenomenal, né? Aí ele fala mais ou menos, né, de como é a relação que tem realmente o autor, o escritor, né? Não é aquele cara, né, hiper culto, né? Não, é um cara comum que tem problemas como todos, né? Tem ciúmes, tem coragem, tem muita coisa, né? E eu acho que um livro sincero, né? Mas também um pouco cômico. Então, eu acho importante ler também José Agustín. Também não podemos deixar de falar do Carlos Fuentes, né? Que de fato ele também tem um artigo publicado na Folha de São Paulo falando do Quixote e outros autores, né? Bom, Carlos Fuentes é um escritor magnífico, que qualquer livro que você pegar dele e ler, você vai encantar. Eu vou recomendar aqui El Naranjo e Uma Família Lejana. Esses dois livros eu acho que tem no foco a problemática da história, né? De como conciliar a história, o passado pré-colombino, o passado pré-hispânico com o presente, né? Eu digo assim, temos também aqueles autores que gostam de brincar com a literatura, né? Então, Jorge Ibargüengoitia e seu livro La Ley de Herodes, eu acho que é um livro muito mais como para se divertir, para curtir da literatura, e que também é muito interessante, né? Não deixa de ser reflexivo e profundo por ser um livro um pouco mais cômico, né? Mas que também é interessante porque são questões absurdas da cotidianidade que aparecem na cidade do México, né? E que tem a ver também com a relação que tem o escritor com outros escritores ou com a vida pública, né? Então, eu acho importantíssimo também ler Jorge Ibargüengoitia. Uma autora que eu gosto também muito, que de fato é também da minha cidade, Ángeles Mastretta, e ela tem dois livros que destacam, né? Arráncame la Vida e Mal de Amores. Eu li Mal de Amores e eu achei um livro muito interessante porque é a história de uma menina, né, que vive num contexto onde se fala muito de política e de novas ideias, né? Então, quando ela cresce, ela não quer perder essa liberdade que tem, né? Mesmo que ela seja mulher. Então, ela se contrapõe com as questões da tradição, porque minha cidade é muito tradicional, né? Ou essa ideia que se tem dela. Então, eu acho também um livro muito importante porque é uma mostra, né, de como a mulher vai ganhando, né, ou reconquistando seu espaço dentro da cidade, mas também dentro da sociedade, né? O seguinte livro eu acho polêmico, Juan García Ponce e Inmaculada a los Placeres de la Inocência. E é um livro polêmico porque é um livro erótico, mas muito, muito erótico, né? E bom, é um livro que pega na sensibilidade, né? Mas que também te faz pensar da posição que tem a mulher, né? Neste sentido aqui, a mulher é uma mulher muito livre, que ela pode fazer quanto quiser com sua sexualidade, né? Este autor eu conheço pouco, né? Mas eu li um livro muito interessante dele. O autor se chama Enrique Berruga e seu livro é El Martes del Silêncio, que é um livro fascinante.
tem aquela história que liga com a política, mas também liga com erotismo, né? Então, como é que fluem nesses dois mundos aí para fazer uma história bem interessante, né? Como é que as questões do erotismo têm uma repercussão na questão da política, né? Outro autor que também acho muito importante é Enrique Serna, e aquele livro El Seductor de la Patria, que é um romance histórico que fala do ditador Antônio López de Santana, que ele foi o principal ator naquele período que México perdeu a metade do seu território, né, que vendeu aos Estados Unidos, né, e que ele ficou na memória coletiva como traidor, né, porque ele vendeu. Mas assim, no romance histórico se explora também como por que essas decisões, né, que estava passando na cabeça do ditador, né? Então acho também muito interessante porque é uma visão que não reivindica o papel do ditador, mas que dá para entender por outro lado, né, aquelas decisões que ele pegou. E bom, finalmente eu quero falar que tem outros autores que eu li apenas um conto ou um poema, né? E por exemplo, eu quero falar de Eusébio Rubalcaba, que é um contista muito importante, muito bom. Oscar de la Borbolla também, Carlos Monsiváis, Vicente Leñero, Carlos Castaneda, também Carlos Montemayor, que eu acho autores muito interessantes, né? Eu acho que o panorama da literatura mexicana está dado agora, né? Desde o século XVI até o século XX, temos também autores no século XXI, mas eu acho que dá uma ideia mais ou menos do que é, né? E dos autores que se tem, que são autores dos que eu gosto, né? Que eu li, mas que eu acho também importantes. Então, se vocês quiserem saber sobre outros autores, eu poderia dar uma olhada ali, pesquisar alguma coisa, comentar para vocês, né? Se vocês gostarem dos vídeos, né, deixar ali um like. E, bom, vamos continuar com essa tarefa de fazer vídeos em português, meu mal português, para falar da literatura mexicana, né? Bom, tchau, tchau.